Olá meninos do oitavo ano, tudo bom? Vamos para uma aula, tá? Dos números reais. Essa última aula teórica que eu coloquei para vocês ontem na sala Google, tá? Então eu vou fazer um apanhado rapidinho, uma explicação do que é o conjunto dos números reais, o que são números reais, o que são números irracionais, beleza? Então vamos lá, números reais. Inicialmente, nós temos alguns conjuntos que nós já vimos, que é o conjunto dos números naturais, que são aqueles lá que a gente conta, aqueles valores, ok? Então são os números da contagem. Nós temos os números inteiros, que são os naturais, mas acompanhados do sinal de mais e de menos. Então, infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, infinito. Então, esses dois conjuntos nós já vimos, os naturais e os inteiros, ok? Temos também o conjunto dos números racionais. Bom, quem são o conjunto dos números racionais? Nós já vimos nas nossas aulas este ano que são todos os números que eu posso escrever na forma de fração, ok? São todos os números que eu posso escrever na forma de fração, onde o A, o primeiro número, ele pode ser qualquer número inteiro, e o B pode ser qualquer número inteiro menos quem? Menos o zero. Ou seja, eu posso escrever uma fração, porém eu não posso ter zero no denominador, ok? Então vamos a um exemplo de um número racional. 5 meios. 5 meios é uma fração, eu posso dividir. 5 divididos por 2, 2,5. Então eu posso ter um número racional escrito na forma de fração ou escrito na forma de um número decimal, tá? Um outro exemplo de número racional é 6 terços. É uma fração, é um número racional. Divido por 2, divido por 3, né? 6 divididos por 3, 2. Então aqui eu transformei o número racional no número inteiro. Também é um número racional. Então todo número inteiro é um número racional. Mas também tem alguns números, 1 terço, também é um racional. Só que quando eu vou fazer a divisão, o que eu vou ter? 0,333, infinito. Tá? Então, o número racional ele também pode ser escrito na forma de uma dízima periódica. Tá? São aqueles números que têm a parte decimal e elas se repetem. Nós já vimos isso, dei uma repassada nos conteúdos anteriores, nas aulas anteriores, que isso tudo aqui nós já vimos, ok? Então, esses três exemplos aqui são exemplos de números racionais, tá? Só que existe um outro grupo. Antes de falar, então nós temos, na forma de diagrama, eu posso ter representação de um conjunto. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros. E depois, o conjunto dos racionais. Então, qual seria a representação na forma de um diagrama desse conjunto? Então, o mais internamente aos naturais, depois os inteiros, depois os racionais. Todos esses três conjuntos, ok? Todos esses três conjuntos, eu vou dizer que eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, todos esses números aqui, do natural, inteiro ou racional, ele é um número real, ok? Então, todos esses números são chamados de números reais, ok?
Então, todos esses números são chamados de números reais. Beleza? Agora, tem uma outra característica, tem outro conjunto de números. Beleza? Tem outro conjunto de números que eu não posso chamar de natural, inteiro ou racional. Quais são eles? São os números que são escritos na forma de uma fração, de uma raiz não exata. Ok? Ou seja, a raiz quadrada de 2. Bom, vamos voltar um pouquinho de raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. Beleza, então isso aqui nós já vimos. Existem números que são quadrados perfeitos e eu posso extrair a raiz quadrada deles. Beleza? Só que nem todo número é um quadrado perfeito. Por exemplo, a raiz quadrada de 2. 2 não é um quadrado perfeito. Então eu não consigo extrair, eu não tenho um número que eu consiga elevar ao quadrado e dê 2. Tá? Toda vez que eu tenho esse tipo de número, eu digo que ele não é um número racional. Então eu não consigo escrever o número 2, a raiz quadrada de 2, como uma fração. Por quê? Porque não vai ter nenhum número que elevado ao quadrado vai dar 2. Só números aproximados. Então, se você pegar uma calculadora, aqui é uma calculadora científica, e fizer raiz quadrada de 2, eu vou ter lá, ó, 1,414214. Então, 1,41, 42, 14 e infinito. Ou seja, eu vou ter uma dízima que não é periódica. Então, nesse caso, eu tenho dízima não periódica. Ok? Então, existem as raízes quadradas não exatas, eu não consigo escrever na forma de uma fração. Então, raiz quadrada de 2, ele não é um número racional. Ok? E todo número que ele não é racional, tá? Ou seja, toda raiz que não possui valor exato, ele não é um número racional. Eu vou dizer que o raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ok? Então, todo número que não possui raiz quadrada exata, ele é chamado de número irracional. Então, agora eu vou ter mais um conjuntinho. Ok? Está aqui os naturais, os inteiros, os racionais e os reais. Então, aqui dentro do conjunto dos reais, eu vou ter um novo conjunto que eu vou chamar do conjunto dos irracionais. O número irracional, ele é um número real, porque ele existe, porém ele não se encaixa nesses outros aqui. Ok? Então, qual é a definição de número irracional? São todos aqueles números que eu não consigo escrever na forma de uma fração. Beleza? Então, todo número que não consigo escrever na forma A sobre B. Ou seja, eu não consigo escrever a raiz quadrada de 2 na forma de uma fração. Tranquilo? Então essa é a ideia de número irracional. Um número irracional é aquele número que eu não consigo escrever na forma de fração. Então, quais são os números que são irracionais? São todos aqueles números que não possuem raiz quadrada exata. Beleza? Então vamos a um exemplo.
raiz quadrada de 10. Ora, raiz quadrada de 10 é algo aproximado a 3. Por quê? Qual é a raiz quadrada que está próximo aqui do 3, do 10? Não é raiz quadrada de 9? Então, olha lá, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 10 é algo aproximadamente 3, alguma coisa. Se eu pegar a calculadora e fizer o cálculo, vamos ver se consegue enxergar aqui. Olha lá, raiz quadrada de 10. 3,16. E tá vendo que continua? Então, 3,16, 2, 2, 7, 8. Tá vendo que não possui uma repetição, não tem uma sequência, tá? Esse é o conjunto dos números irracionais, tá? Bom, meninos, eu vou passar mais exercícios um pouco mais para frente. Dê uma olhadinha, refaçam, leiam a teoria, ok? Os exercícios teóricos e assistam um vídeo. Eu já postei lá vários outros vídeos na sala Google falando desse mesmo assunto, tanto dos números reais quanto dos números irracionais. Mas na dúvida, postem na sala Google as dúvidas que vocês têm, que vocês estão tendo, ok? E direcionem essas dúvidas, beleza? Então, bons estudos e até um próximo vídeo. Tchau!